Irashamase, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Lead Orlando Business Connections. E hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com a Carol Souza. Nós vamos bater um papo aqui sobre como funciona a contabilidade aqui nos Estados Unidos. Como você faz aí para poder não ir preso, não é? Por que não? Sabe que se você fizer coisas erradas no seu negócio, você sim pode ir preso. E essas dúvidas todas iremos tirar, então é muito importante você ficar super atento aí ao nosso programa. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada por me receber aqui. Obrigada ao Lead pela oportunidade de me receber também. Carol, tem várias perguntas aqui que a gente começou a separar e a gente estava conversando aqui antes de começar. E eu fiquei sabendo que você mudou para os Estados Unidos quando você era criança. É isso? Como foi? Você chegou com quantos anos aqui? Eu vim para cá com 5 anos de idade. Então, Caramba, já entregando minha idade, né? Sempre entrego minha idade. Vim para cá com 5 anos. Não, tem 20 anos que você chegou, então é isso? É, só um pouquinho mais. Tá bom. E como que foi você chegar criança, que isso influenciou um pouco? Você veio de que lugar do Brasil? Eu vim de São Paulo. São Paulo. São Paulo, capital. Meu pai é português. E sim, então já tinha esse lado mundial na gente, né? Mas ele nasceu em Portugal mesmo? Nasceu em Portugal. Português é 100%. Aí ele testou o Brasil e falou, gostei, mas vamos ver o que tem mais. Ele sempre gostou, trabalhou com turismo, então ele sempre gostou de viajar. E o sonho dele é vir para os Estados Unidos. Aí houve a oportunidade, viemos para cá. Só que eu voltei, eu fiz a primeira série no Brasil. Eu fiz em São Paulo. Você foi alfabetizada em português? Fui, fiz a primeira série lá, minha mãe exigiu isso pra gente não perder nossa língua nativa. Legal. E foi muito bom, uma opção muito boa, deu pra ter uma base e voltamos pra cá de novo na segunda série em diante, só Estados Unidos. E você tem lembrança de quando você veio pra cá, pros Estados Unidos? Eu pergunto essas coisas porque eu tenho uma pequenininha em casa, né? E ela veio mais nova, veio com 1 ano e meio. E aí eu fico assim, será que ela vai lembrar alguma coisa? Não vai lembrar nada? Vai falar português? Ou ela vai falar todo estranho? Como que vai ser isso daqui? E eu conversando com você, eu fico feliz, porque você fala português perfeito, você fala sem sotaque nenhum, não fala igual o Dr. Ray, sei lá eu. Olha, todo lugar que eu vou, eu sempre falo. A primeira coisa que eu falo é quando eu vim pra cá, né? E não é pra falar, tô aqui há X anos, não. É porque, às vezes, tem umas falhas que saem a gente começa a falar umas coisinhas erradas, às vezes. A gente traduz errado. Então, tem falhas sim, não é perfeita. Não tem o sotaque, mas tem umas coisinhas que saem errado. Mas tudo a prática ajuda a melhorar, né? Quando eu comecei a trabalhar com brasileiros alguns anos atrás, eu tive que me reeducar e colocar todos os meus termos de contábeis em português, que era uma dificuldade muito grande. Cara, eu imagino, porque você trabalha no dia a dia com os termos todos em inglês, e aí você tem que adaptar para poder fazer sentido para a cabeça do brasileiro. Interessante isso. E me fala uma coisa, você considera mais sua língua base, você fala melhor português ou inglês? Inglês, 100% inglês. Você fala melhor inglês do que português? A gente pensa em inglês. Não tem como não pensar em inglês. Então, a gente pode até tentar, se dá um dia inteiro com brasileiro, você até começa a vir uns pensamentos em português, mas a maioria é tudo em inglês. Então, quando você começa a fazer anotações, você vê tudo que é escrito em inglês. Então, até a dificuldade, quando você vai a algum seminário que eu foquei em português, eu tenho que levar o iPad, porque ele escreve mais rápido do que eu, né? As palavras em português, o corrige, né? O autocorrect. Porque, senão eu tento colocar em inglês, daqui a pouco eu perdi metade do seminário, falei, meu Deus, não, tô perdida de novo. Que interessante. O pessoal que está assistindo aqui ficou impressionado. Falou assim, que inveja. Um dia pensaremos em inglês também. Why not? Why Por que not? não? Tudo é possível. Vamos mudar esse processo. E me conta uma coisa assim. Você se interessou pela contabilidade? Foi logo sua primeira opção? Como que você entrou nesse mundo da contabilidade? Então, sempre quis, né? Quando era criança, falava que queria ser caixa de supermercado, porque ele dava com dinheiro, passava os produtos, né? Tinha a ver com dinheiro já. Aí depois eu falei que eu estava num banco, né? Porque tinha, de novo, os depósitos, isso, aquilo, tudo a ver com dinheiro. Mas sim, no colegial aqui, quando você começa a definir o que você quer, eu já tinha escolhido a carreira de contabilidade. Era um sonho meu, mas não era da minha mãe. O que sua mãe queria que você fizesse? Não, ela queria que eu fosse ela não queria que eu fosse administração, porque era muito popular, né? E ela falou, eu defini finanças. Então, eu me formei com meu bacharel em finanças. E depois eu fiz um mestrado em contabilidade. Caramba, que legal. Porque ela achava aí na cultura brasileira que era só um curso, a contabilidade. Não era realmente uma formação aqui. Então, claro, toda mãe quer o seu bem dos filhos, né? Então, eu fiz finanças, uso uma boa base, mas não é o que eu gosto de verdade. O que eu gosto mais é a contabilidade. E qual que é a diferença da contabilidade do Brasil? Não sei se você está tão familiarizada, até porque você passou a maior parte da sua vida aqui. Mas qual que é a maior diferença que você pode notar
do que é feito no Brasil da contabilidade americana, assim? O que muda muito, assim, das responsabilidades do contador para o empresário? O que você percebeu que faz diferença? Bom, a gente tem uma equipe no escritório que são contadores brasileiros. Então, tudo que eu sei, aprendi com eles. Interessante. Então, eles me explicaram, claro, eu ensinei daqui, eles ensinaram de lá. E o que eu aprendi é que no Brasil, muito o contador trabalha muito pro governo, né? Porque é tantas regras, tantas leis, tantos aplicativos, aplicativos não, são softwares, né? Que você tem que trabalhar do governo e o governo fornece aquilo. Aqui já é diferente. Tá. Aqui você tem o auxílio do contador, mas você consegue fazer muita coisa sozinho, caso você tenha uma base boa, e você vai precisando do contador, na verdade, na hora da lei tributária. Então, aqui é diferente em relação a você não precisa do contador para usar o software. Aqui você pode usar qualquer software que você quer, né, para contábil. Tanto a base do contábil, tem o Xero, tem o QuickBooks. Isso é o contábil. Agora, o imposto de renda mesmo é onde eu acho que fica um pouquinho mais difícil. E aí você precisa de um profissional. O imposto de renda daqui é mais complicado, você pensa, do que do Brasil? Ele é porque tem muitos truquezinhos que a gente consegue fazer. A lei não é clara aqui, da Receita Federal Americana. A lei, eu sempre brinco, né, que tem 80% que é para sua definição das leis. Então, se você não estudou, não teve experiência, fica difícil definir se está certo ou está errado. E aqui a pessoa vai presa se ela fizer... É verdade, gente, isso ou é só coisa de filme? Não, é verdade mesmo, né? É o que sempre dizem, né? Al Capone não foi pego, né, pela lei. Ele foi pego devido porque não pagou aos impostos. Isso é tão incrível. É porque o sistema tributário aqui, eles dizem que é um sistema voluntário, né? O que quer dizer isso? O sistema aqui deixa você entregar o seu imposto até a hora que eles querem fazer uma auditoria. Na hora da auditoria, eles têm que comprovar o que você colocou ali, mas ele é voluntário. Onde eu acho que no Brasil, exatamente, você não é bem assim. É bem tudo codificado, tem certos detalhes que tem que colocar e aonde colocar. E aqui não é assim. Aqui é mais aberto. Até a hora de uma auditoria, que é onde o bicho pega. Entendi. Então, assim, não tem tantas caixinhas para serem preenchidas, mas se você fizer coisa errada, você vai pagar por isso. Essa que é o negócio. Vai. E também tem outras coisas, porque aqui tem aqui tudo sobre os benefícios, né? Que o governo dá para você. Então, tem muito disso aqui. Então, se você não souber onde usar, como usar... muitas pessoas pensam, quando eu comecei a trabalhar com brasileiros, né, eu fiz uma mentoria para entender. Porque o brasileiro... não é fácil entender brasileiro. A gente está aí até hoje querendo entender brasileiro. É interessante. Eu posso te explicar um monte de coisa sobre brasileiro, se você quiser. Eu conheço muito. Eu venho da zona leste de São Paulo, um lugar ali que o brasileiro, ele também tem um negócio ainda mais diferente, viu? Mas assim, eu falei, gente, eu sou brasileira, é possível que eu não consiga me comunicar bem com o brasileiro. E é por causa que eu não entendia, porque a técnica contábil, no mundo contábil isso, gente, não é, né? Psicológico, não. Mas é por causa que eu não entendia, todo mundo queria, como é que reduz o rendimento. E aqui nos Estados Unidos, é muito mais favorável você declarar o máximo possível de renda. Para você, porque tem benefícios para você reduzir ali, manipular. Carol, traduz isso para mim, deixa eu entender, tá? Então, isso na pessoa física ou isso numa empresa? Mais empresarial, tá? A gente fala mais empresarial, mas a pessoa física também, né? Tanto para você qualificar para o mortgage. Se você tem uma renda baixa, a chance de você conseguir um empréstimo é menor. Então, e aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que tudo, a cultura daqui é você ter um financiamento, não é nada pago à vista como no Brasil. Ter dívida aqui é saudável. Ter dívida é saudável. Então, quanto mais você declara de renda, mais você vai conseguir. Então, isso é positivo aqui no lado contábil. Entendi. E me fala uma coisa, então a pessoa que ela tá nos Estados Unidos ou a pessoa que sonha em vir para cá, e aí a gente tem que dividir em dois lados, né? Que é a pessoa que quer trabalhar aqui, quer ter um emprego, e aqueles que querem empreender. Até porque nós falamos aqui no nosso podcast do Lead Orlando Business Connections. E tem muito a ver aqui o nosso assunto com o empresário. Então, se a gente for olhar aqui para a pessoa que hoje tem uma empresa no Brasil, tem vontade de vir para os Estados Unidos e abrir o negócio dela aqui. É possível fazer isso? É fácil? É difícil? Ela vai ter que ficar com medo de ir presa porque vai declarar errado? Não dá para dar aquele jeitinho? O que você pode dizer para esses empresários e empresárias que querem trazer o negócio para poder ganhar em dólar? É muito mais fácil que eles imaginam, trazer uma empresa para cá. É mais fácil? Olha, é mais fácil, hein? É um processo, claro, tem que ter um estudo de mercado. Eu sempre recomendo isso, que é um pouquinho fora do lado contábil. Isso eu sempre vou recomendar. Mas para manter uma empresa aqui, tem muitos benefícios que a gente consegue utilizar. Tanto todo o rendimento que ele tiver aqui em dólar, dá para ser reinvestido aqui, deixado aqui, e não vai ser bitributado, né?
Que interessante. Então, a pessoa não precisa pagar imposto do que ela rende aqui no Brasil e aqui, é isso? Exato, porque uma diferença grande das empresas aqui é que no Brasil ela é tributada no rendimento, a maioria, né? Tá. É só o lucro real, que é um modelo de empresa aqui no Brasil, que é tributado no lucro. Uhum. Aqui não, aqui as empresas todas são tributadas no lucro. Quer dizer, uma empresa, então... É aquele negócio, né? A Amazon não tinha lucro durante muitos anos. E aí, porque eles pegavam toda a grana, reinvestiam no negócio. Para também não ter que pagar muito imposto. É isso? Exato, exatamente isso. E tem as estratégias aqui, né? Qualquer coisa de depreciação, tem tudo que tem a ver com imóveis, real estate. Tem depreciação aqui, que é onde o nosso querido Donald Trump, é onde ele faz. A mágica dele é nisso. E tem isso, é real. Não é que foi feito com fraude, é real. Existem essas oportunidades aqui, tanto para empresas, quando tem galpões, coisas assim. Também tem, é um investimento da empresa. E realmente por isso que a Amazon também, ela investiu muito nisso. Então é o mesmo formato. Então, o empresário que ele está bem assessorado aqui, ele consegue fazer negócio muito mais fácil. Sim. Essa que é a conclusão que a gente pode tirar? Sim, eu sempre digo, né? Se vem para os Estados Unidos, tem que ter duas pessoas, tem que ser seus melhores amigos aqui. Sempre um advogado e um contador. Um advogado e um contador, tá vendo? Acho justo. Sempre. E estando bem assessorado com a contabilidade, com o lado financeiro também, de como você fazer todo o planejamento, né? Porque eu sempre separo. Tem o lado do imposto, que muitas pessoas às vezes se enganam. O contador só para imposto. Ele não é. Ele é para ter um acompanhamento financeiro com você também, da contabilidade. Isso ajuda. Se você esperar só no imposto... essa é uma pergunta que precisa ficar clara, assim. Porque, por exemplo, eu sou empresário há muito tempo. Eu abri meu primeiro negócio, eu tinha 17 anos. Vou fazer 40 agora. Então, eu fui empresário a maior parte da minha vida. Eu não sei quase nada de contabilidade. Na minha cabeça, o contador era a pessoa, olha, eu faturei, entrou isso, e eu gastei isso, manda as notas lá, os funcionários, e aí eu mandava tudo pro contador, o contador resolvia tudo, fala, paga o bill, né? Paga esse boleto aqui, e é isso. Uhum. Essa era a minha vida com o contador. Qual que é a diferença? Qual que é o seu papel hoje com os empresários aqui nos Estados Unidos? E qual é a importância disso na saúde do negócio em si? Então, nós na SA Finance Account, a gente trabalha um pouquinho diferente. A gente realmente acompanha o cliente do começo ao fim. São raros clientes que a gente tem que tem a contabilidade que só faz o imposto de renda com o nosso escritório. Nós realmente damos assessoria contábil, porque nós somos os médicos do mundo business. Então, se a sua saúde da empresa não está boa, o sucesso daquela empresa também não vai ter. Então, a gente quer acompanhar o cliente do começo ao fim. Então, tendo esse acompanhamento, estudando mais, por exemplo, você mesmo, né? Uhum. Você estudando um pouquinho mais, qual que são os custos-benefícios de ter uma pessoa mais, duas, é um planejamento. Então, se você não tiver esse planejamento financeiro na sua empresa, o resultado final vai ser só pagar o imposto. Onde você podia ter melhorias ali, investir melhor em um projeto, pagar menos imposto. E tem, assim, inúmeras estratégias aqui que a gente consegue fazer. Mas é necessário ter um acompanhamento. Você não consegue chegar no final do ano e gerar gastos. Esse não é o melhor formato, né? Tá assustado, né? Porque eu já ouvi falar disso. Eu vi muita lenda quando eu cheguei aqui, né? Eu nunca sei se é verdade, só aquela lenda urbana. Que é aquele negócio, pode ser que em algum momento o contador ligue e diga, compra um carro, compra 2 carros, compra 10 carros, para a empresa diminuir um pouco o lucro e pagar um pouco menos de imposto. Então não funciona tão bem assim. Funciona, mas aí vai chegar o ano que vem, você vai ter o mesmo problema de novo. Você vai comprar um carro todo ano. Aí eu vou ter 36 carros parados ali e nada, então, né? Tem que ver se seu planejamento realmente, né? Então, eu acho que sempre tendo um acompanhamento anual, você consegue melhorar isso, né? De vez de comprar um carro, vamos comprar um prédio. Vai valorizar mais, o carro vai perder valor, o seu prédio vai aumentar. Então, são estratégias diferentes. E isso é uma coisa que é bem diferente aqui nos Estados Unidos, né? Então, se a empresa ela não precisa recolher imposto mensalmente do valor que ela está vendendo, igual no Brasil. Não. Ela tem a ver com o lucro que ela tem no final do ano. Sim e não. É isso que é o negócio da contabilidade, tá vendo? Eu que venho do mundo de humanas, né? Isso é um negócio muito doido. Não, né? Nós, os louquinhos da contabilidade, a gente gosta, né? Eu sei disso. E sabe o que é mais interessante? É que eu conversando com a Carol, eu vejo que o olhinho dela brilha quando ela fala desse assunto, que ela gosta mesmo disso. Isso é muito legal. Eu sou apaixonada pela contabilidade, mas... Assim, o imposto aqui, ele é feito da seguinte forma. Ele é apurado no lucro, né? Que você teve a sua empresa no resultado final do ano.
Mas a Receita Federal Americana exige que você pré-pague esse imposto ao passar do ano. Então, você tem que fazer um estimato. Então, eu posso ir pagando mensalmente, tudo direitinho. Trimestre. Por trimestre, tá? Eles fazem por trimestre aqui. A única coisa que tem mensal, que não é federal, é estadual, é aquele sales tax. Quem já viu para cá sabe que toda notinha que você compra, toda compra vem um tantinho a mais. Tem um tantinho a mais, 6,5%, 7%. Esse aí normalmente é mensal. Pode ser trimestral também, mas quem define isso é o Estado. Mas a maioria são mensais. Mas o federal, ele é pago por trimestre. E claro, se você, não paguei o ano inteiro, vou pagar na hora que entregou o imposto, você vai ter que pagar da mesma forma, tudo de uma vez só. E vai ter uma multa, pequena multa, que você pode evitar e reinvestir em outra coisa, claro, né? Que interessante. E também vai uma paulada toda se pagar de uma vez só e dá para pagar tudo direitinho. E a Receita Federal até permite que você financie a dívida, mas eles vão te cobrar juros e multas. Então, não recomendo, né? Eu sou a favor de você reinvestir e crescer, né? E se você pagar esse trimestral e pagar mais, chegando no final do ano, falar, espera um pouquinho, meu lucro foi menor que esse. Isso volta também? Volta sim, tá? Uma coisa legal de mencionar sobre a diferença do Brasil e daqui é que acho que, eu não sei exatamente qual é o imposto do Brasil, mas tem um que eles cobram, acho que é o ganho capital, que é mensal. E se você tiver um prejuízo no mês seguinte, você não recupera aquele, né? Você não consegue abater. Aqui, como é anual, você vai levar em consideração o que aconteceu no ano todo. Então, você não tem essa penalidade, vamos dizer. Você consegue abater o seu prejuízo e o seu lucro. Entendi. E, assim, Carol, aqui não tem como dar os jeitinhos que o povo dá no Brasil, né? Porque, por exemplo, eu ouvi a vida inteira que uma empresa que paga imposto no Brasil, ela não consegue ter lucro. Ela não consegue crescer, ela não consegue um monte de coisas. E eu lembro que a primeira vez que eu estava conversando com um empresário maior, e ele falou uma frase, e aquela frase me marcou muito. Eu falei, nossa, isso vai contra tudo que eu ouvi a vida inteira. Isso não faz sentido. E a frase era, quando você vende alguma coisa, o imposto, ele não é seu. Esse dinheiro não te pertence. Você só está segurando esse dinheiro para o governo por um tempinho. Você não pode usar esse dinheiro. E minha cabeça de empresário brasileiro no Brasil, isso era uma coisa assim totalmente fora do que eu aprendi, do que eu vi ali acontecendo com a minha família, meus tios, meus pais. Todo mundo era micro, né, empreendedor. Então a gente vendia o almoço para comprar janta. E aqui isso daqui é uma coisa muito forte, né? Essa fiscalização em cima de tudo mais. Aqui o serviço que fiscaliza o imposto aqui, ele é mais eficiente do que no Brasil, do que outros lugares do mundo. Como que funciona isso aqui? Então, é que tem dois impostos, né? Vamos falar do federal. O federal você paga em cima do seu lucro, né? Então, esse em cima do lucro, então, ele é federal? Esse é o federal. Tem uma estrutura de empresa que também paga estadual, tá? Mas o que a gente está falando que é retido, que realmente é crime e que eles são mais rígidos do que a Receita Federal Americana, são os impostos estaduais. Esse que é do sales tax. Porque você vende seu produto, por exemplo. Vamos falar que você viu um lucro de $100 mil. Você vai pagar imposto naqueles $100 mil. Então, você está pagando imposto da sua renda. Mas quando você vende um produto e você cobra $100 mil, e você recebeu 6,5% a mais que é o imposto estadual, esse é o deles. Esse realmente é um ato criminoso na fonte, se você não pagar isso para o Estado. Então, esse aí recebeu, separa, porque vai pagar. Se não pagar, é crime. O federal você consegue parcelar. Até um certo ponto você consegue parcelar, eles vão colocar juros e multas. Esse estadual, eles não fazem isso. Eles vão para cima de você mesmo, tem que envolver advogado. E eu já tive, infelizmente, pessoas que a gente viu passar por isso. E a gente bate na porta e realmente te leva. Caramba, isso é complexo, isso, né? É bem triste acontecer, porque a gente tenta orientar, mas mas eu não tenho. Mas não era seu. Esse é onde esse ditado não era seu, vem disso. Vem do sales tax. Tudo que você recebeu acima daquela venda não é seu. O outro é o imposto, de novo, eles vão trabalhar mais com você. São duas linhas de imposto. O sales tax, ele tem a ver só com alguns tipos, só com produto? Ou ele é para tudo? Toda transação comercial que é feita tem o sales tax? O sales tax, ele é acima de produto. Agora, se você vender um serviço que inclui um produto, aí você tem que cobrar o sales tax. Sim. Mas se não tem produto, não tem sales tax. Não tem sales tax, exato. Tá vendo? Estamos aprendendo. Aqui também é cultura, aqui estamos aprendendo um monte de coisas. Carol, estava aqui no intervalo pensando aqui de um monte de perguntas que ficaram aqui na minha cabeça. E a primeira pergunta é assim: você hoje tem uma mega empresa de contabilidade aqui nos Estados Unidos e por mais que você tenha mudado para cá jovem, você veio criança,
Eu imagino que não foi fácil chegar no tamanho que vocês têm hoje, na estrutura, o tanto de clientes que vocês têm. Como foi essa jornada, né? Por que você conseguiu chegar num lugar onde poucos conseguem? É uma longa história, né? É uma trajetória longa, mas muito, muito interessante. Bom, eu comecei, vamos começar desde o, né? Eu comecei porque eu mantive português também, né? Meu pai trabalhava com turismo, então eu trabalhava com ele. Uhum. Só que eu cheguei com 20 anos de idade, já tinha experiência, comecei muito novinha na contabilidade, já com 18 anos já estava 100% trabalhando na empresa, e eu não queria mais ser a filha do dono, né? Eu queria, E você fazia contabilidade para ele? eu fazia já a empresa inteirinha já estava na minha gestão. E eu falei, eu quero mudar, eu quero começar. E eu saí da empresa do meu pai e fui para uma empresa de uma cidade aqui perto, de Winter Park, e fui trabalhar com contadores. Uhum. Eu ainda tinha o sonho também de tirar um diploma de advogada, que eu também queria ser advogada, né? E eu fui trabalhar com advogado. Você queria ser a combinação perfeita dos melhores amigos, né? Advogado e contador. Eu queria, assim, eu adorava. Porque eu sempre gostei muito das leis, dos números e de business, em tudo. Eu adorava saber, cada vez curiosa, queria saber de tudo, né? Boa. Então, eu falei, eu ia decidir, né? O que eu ia fazer, se ia realmente tirar a licença de contador oficial ou se ia fazer a advocacia. E eu estava oferecendo a advocacia. Esse advogado que eu fui trabalhar, por acaso, ele era os dois. E ele viu, ele que me convenceu a ir para o lado de contabilidade, porque ele falou, você tem um dom muito... Porque ele me dava um imposto, eu nunca tinha visto imposto na vida, assim, eu comecei muito rápido a trabalhar com ele. E ele me colocou em 6 meses, ele falou, tenta o departamento de impostos, eu acho que você vai gostar. Então, eu fiquei 2 anos com ele, cresci bastante ali com ele, e me ofereceram uma oportunidade para gerenciar uma empresa que estava em crescimento. Uhum. E era uma empresa que tinha 5 escolas e tinha um projeto muito bonito. E eu falei, tá bom, eu topo. Então, claro, novinha ainda, né? Eu falei, vamos lá, quero ver o que vai dar. E essa empresa cresceu bastante. E eu fiquei com 16 anos e eu virei a CFO dele, diretora financeira. E quando eu saí de lá, já estava mundial, já nacional. E foi um projeto bonito. E eu também, ao mesmo tempo, abri um escritório em Winter Park. Também um escritório contábil. Uhum. E nessa necessidade, o meu marido saiu devido ao documento dele. Não é fácil. Todo mundo acha que pensar, casado com americano é fácil resolver. Não é assim que funciona. A gente teve a lição disso. E eu já era americana e o documento ele foi negado. E pediu... Caramba, é totalmente o contrário do que a gente tem na cabeça, Todo mundo pensa que e não é assim, né? Não é uma trajetória que todo mundo passa, mesmo a gente estando aqui já há anos, né? E foi um choque, né? E a gente começou a lidar com advogados, e alguns advogados erraram com a gente, e eu comecei... Você fica frustrado, você fala, gente, Porque ele é brasileiro também. Ele é brasileiro, tá. Assim. A gente não fica longe, não adianta, né? Os latinos, os brasileiros têm um jeito totalmente diferente, né? Tem. E por mais que você esteja aqui a vida inteira, você foi criada como brasileiro. A cultura é muito diferente. E eu comecei a pesquisar um pouco mais de tudo e me deixou um pouquinho frustrada a dificuldade que eu tive, né? O atendimento que falhava, a falta de atenção, de carinho. E eu falava, gente, mas no meu caso para mim era tão importante o meu caso, né? E eu senti essa falta. Então, nesse processo todo, eu tinha uma amiga, que o pai era advogado aqui da região, e eles me convidaram para ajudar eles com os clientes. E eu comecei a atender o público brasileiro. E logo depois veio um amigo corretor e também pediu me ajudar. Com contabilidade. Com contabilidade. E eu comecei a ajudar eles na contabilidade, com um cliente investidor aqui, que estavam comprando os imóveis, o outro que estavam tirando os vistos para vir para cá e montando empresa. E eu gostei. E foi passado o ano, essa brincadeira toda do meu marido fora, ficou 7 anos e meio fora do país. Caramba! E aí você ia visitá-lo? Como que era isso? Então, a gente decidiu conhecer o mundo. Então, cada 2 meses a gente pegava e ia para um lugar diferente. Tá vendo? Você pega o limão, você transforma numa limonada. Meu marido não pode entrar aqui no país onde eu moro, que eu sou agora nativa. O que vão fazer? Uns chorariam. Eu ia ficar, ai meu Deus, mas você não, você viajou o mundo. A gente viajou o mundo. Caramba. E a gente, assim, Genial. e nosso relacionamento é maravilhoso, não foi abalado. E só que a gente teve que fazer ajuste, né? De como lidar. E eu comecei a virar mais... ficar mais ausente aqui, então eu queria mais liberdade ao mesmo tempo. Uhum. Isso foi acontecendo e chegou e eu falei, não, quando eu puder, quando eu tiver 100%, eu vou ajudar a comunidade. Porque eu vi que tinha essa necessidade. Eu imagino, quando eu vou no Brasil, eu fico perdida, que o brasileiro também fica aqui, né? Por causa da língua. A gente consegue se comunicar, mas... Gente, eu lembro uma vez, um cliente mandou para mim, Carol... você precisa do PJ ou só PF? E pode ser o débito da CC? Aí eu falei, vamos lá. Eu não sei o que é PJ e PF, mas CC é cartão de crédito.
Não, ele mandou rindo pra mim. Ele falou, não, Carol, pessoa jurídica, pessoa física. E conta corrente. E conta corrente. Então, assim, a gente tem essa... De novo, a gente fala a língua, mas a gente não sabe esse dia a dia. E eu falei, não, eu vou ajudar a comunidade quando eu puder. Que bonita história, Carol. É engraçado, foda. né? É engraçado, mas é trágico, porque é a realidade. A gente tava conversando em off, assim, falou assim, não, brasileiro às vezes tem um pouco de dificuldade. Eu falei, às vezes? Me fala uma coisa que a gente não tem dificuldade em empreender em outro país, porque empreender já não é fácil. Em outro país é um desafio duplo, é com barreiras. E é diferente, a gente fica imaginando, né? E minha própria mãe, por ter ajudado tanto a gente manter o português, o inglês dela não é maravilhoso. Mas ela fez isso por nós, porque eu era ela ou a gente. Ela falou, não, vou garantir o futuro deles. E eu vejo a dificuldade dela também. Ela passou por médicos, por um médico muito grande. E eu ajudava muito ela com tradutores. Eu falava, gente, eu preciso ajudar, né? Então veio e eu abandonei não. Eu vendi minha empresa, que era em Winter Park. Eu saí de um cargo que eu estava há muitos anos e vim para a comunidade brasileira ajudar. Então, essa foi a minha trajetória para ajudar quem está aqui, quem está começando aqui. Eu tenho também muito, por morar em Miami também, falo espanhol, então eu tenho muito cliente da América Latina em geral, muitos argentinos trabalham com a gente, muitos mexicanos. Que legal. É. Hoje, a maior parte dos seus clientes são latinos, são americanos, são brasileiros? Como que funciona isso hoje? Olha, esse escritório, quando eu saí do outro, eu assinei o não compete, né? É justo, né? Assinar para não competir. E eu comecei a comunidade brasileira, então no começo esse era 100% brasileiro. Hoje a gente está eu diria que está 70% brasileiros, 25% latinos e o resto americano. Tá. Pô, legal. Devido a isso, é difícil. Eu quero voltar mais para o mercado americano. O problema de voltar é que a equipe todinha é brasileira, né? Para atender o brasileiro e o latino. Então, tem esse choque cultural também dentro da empresa. Então, não é tão fácil quanto parece montar uma equipe assim. Eu imagino, deve ser... Culturalmente, a mentalidade é totalmente diferente, É muito né? diferente, muito diferente. Eu imaginei, eu fiz uma mentoria, porque eu queria entender, eu queria me comunicar melhor. Né? Porque o meu mindset, para montar uma equipe assim, eles são muito abençoados hoje em dia, porque eu consegui entender eles. E eu não sei como eles me entendem às vezes, porque eu jogo umas palavras em inglês, português, eles vão me entendendo, a gente vai se virando. Essa coisa intercultural dentro da empresa, você meio que contratou e aprendeu com a sua equipe. Isso é muito legal. Eu aprendi com a minha equipe, muito, muito. E eles, assim, sou muito grata a eles, pra eles me entenderem, porque tem coisas que eu não entendo. Eu falo, me ajuda aqui. Esse cliente me pediu, eu não sei o que é isso. O que é esse... Quando eu vi o primeiro imposto brasileiro, eu falei, meu Deus, é muito diferente daqui. Como é que eu vejo isso? Como é que eu leio? Onde é que está essa informação? E no Brasil declara tudo, né? Todos os seus imóveis. Eu falei, mas para que tem que declarar? Eu falava, minha dificuldade. Mas se a pessoa não tem que pagar imposto, por que ela declara? Porque o americano, você declara só o que você vai pagar imposto, né? Não pessoa física. No Brasil é diferente. Tem que declarar tudo. Então, tem que ser conheceu, não conheceu, já tudo. E eu falo, mas pra que? É desnecessário, meu ponto de vista, né? Não, porque lá, Carol, o governo controla tudo. Eu falei, entendi. Então, é interessante esses dois lados. Mas é um aprendizado todo dia. E você sabe que uma das coisas mais engraçadas, tá? Da diferença cultural daqui, eu brinco com a minha esposa que quando a gente vai num restaurante no Brasil, você entra no restaurante e fala assim, estamos num grupo aqui de 8. Tem 2 mesas de 4. Pode juntar? Pode. Você já senta, você já puxa as mesas, já vai sentando, já vai juntando. Ninguém liga. Aqui nos Estados Unidos, isso serve como exemplo de mentalidade das empresas, das pessoas. Você entra no restaurante e fala assim, eu quero 8. Meu Deus do céu, não tem mesa para 8 às vezes. Aí chama o gerente, chama o dono, liga para o presidente do planeta. É uma mega operação para poder formar uma mesa que caiba aquele grupo, tem que ficar esperando não sei quantas horas, e às vezes tem as mesas só pôr junto. E isso para o brasileiro que está acostumado com o jeitinho, é um negócio muito fora da caixa, assim, muito fora do padrão. Então, eu imagino que para você que fala português, é brasileira, só que foi criada com a mentalidade aqui do americano, e trabalha numa coisa que, querendo ou não, é mais exata, é mais cheia dos detalhes, das regras, ter uma equipe de brasileiros deve ter sido, assim, por mais que sejam contadores também, né? Deve ter sido uma coisa, assim, muito diferente para poder se adaptar e aprender, né? Da flexibilidade brasileira. Foi um bom aprendizado, né? Eu sempre brinco, eu falo, gente, todo dia tem que aprender uma coisa nova. Até quando eu escrevo tudo que eu vou falar às vezes e peço para eles darem uma olhadinha, se tá certo ou não. Porque às vezes você fala umas coisas. Outro dia que eu falava, eu falei de vez, sei lá, benéfico, eu falei benéfico.
Essa passava de boa, para mim, pelo menos. Aqui é strategic, né? Aí eu falava estratégica, e a estratégia, né? Tá bom, estratégia. Então, vira e mexe, eu erro umas coisinhas assim. Minha equipe me corrige, claro. Mas porque eu quero me comunicar rápido, eu quero fazer as coisas. Eu falo, não, calma, respira, vamos. Mas isso é bom ter equipe, porque não, a gente vai se ajudando, né? Ninguém é perfeito, então acho que um vai acrescentando no próximo. Mas é um challenge muito grande. É um desafio. É um desafio muito grande. Mas foi o que eu escolhi, né? Eu escolhi ajudar, então eu tenho que me colocar no meu lugar. Mas se o custo para falar um inglês maravilhoso desse seja só esquecer algumas 2, 3 palavras, tá fácil, tá barato isso daí, hein? Carol, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Pequenos empresários que estão aqui nos Estados Unidos, né? E as pessoas que estão aqui, estão chegando agora, tem muita gente chegando hoje em dia, né? Principalmente na Flórida, né? Que tá super na moda. E essas pessoas querem abrir sua empresa. Elas têm vontade aí. Como que funciona? Como que o seu escritório pode ajudar essas pessoas? Então, é simples, portanto, que você procure um profissional que vai te guiar para não ter erros. O erro acaba sendo muito custoso. Então, é melhor aprender tudo antes de ter aquele errinho, né? Porque começar certo, Começar né? o certo. Isso é a melhor dica que eu dou para qualquer empresário que queira começar aqui, né? Analisa, pesquisa, questiona, senta com um profissional. De novo, contador e um advogado são seus melhores amigos aqui para isso. É um processo fácil se você estiver correto, porque o que fica custoso depois é uma simples mudança de estrutura de empresa, né? Pode custar, porque você vai ter que pagar imposto nas cotas que você vendeu para adicionar um filho. Então, a gente sempre, nosso escritório trabalha um pouquinho diferente, né? A gente realmente foca na administração financeira, não só no imposto de renda. Então, isso ajuda bastante. A gente questiona eles. Tem algum investidor aqui, a gente pergunta qual que é o seu projeto. A gente não vai só abrir uma empresa. Abrir empresa é simples, né? Você vai pegar. Aqui tem pessoas que cobram de qualquer lugar de $200 até $1.500, uma simples abertura de empresa. A diferença disso é a orientação que você vai receber. Não é necessariamente a abertura da empresa, né? Só aquela taxa que a gente tem com o Estado. É o processo, entender, fazer uma estrutura correta. Porque para mudar aquilo é onde fica custoso. Então, eu sempre oriento isso. Para trabalhar com a gente é simples, basta fazer uma ligação. A gente está aí para ajudar, o atendimento. A gente sempre tem todas as 3 línguas, tá? O português, o inglês e o espanhol. E a gente vai definir exatamente qual que é o seu projeto aqui, para te orientar um passo. Você quer trazer uma empresa do Brasil para cá, por exemplo. A gente vai sempre conversar com você, entender o seu projeto e te orientar. Vai fazer pesquisa de mercado, já fez, não fez, falou com um advogado. A gente vai te conectar com as pessoas que a gente acha que é necessário. A gente não vai só abrir sua empresa e deixar você seguir na vida. Não é essa a nossa estrutura. Nossa estrutura é realmente ajudar o cliente do começo ao fim. Então, a gente vai sentar, analisar, ajudar com muitas coisas. A gente tem muitos parceiros que a gente já trabalha há muito tempo, porque onde a gente mesmo se comunica com os parceiros. Assim, dá um auxílio melhor ao nosso cliente. E aqui, uma das coisas que eu vi muito, assim, é diferente, por exemplo, para contratar funcionários. E essa diferença é muito grande do Brasil. Como funciona para uma pessoa que está abrindo uma empresa contratar o primeiro funcionário? Até porque esses dias eu estava conversando aqui no podcast com o Michel e ele contou que esse foi um passo gigantesco do negócio dele. Ele trabalha com produção de vídeo. E aí ele lembra quando ele contratou o primeiro funcionário, que, meu Deus do céu, que processo. Porque não é barato, é um custo relativamente alto mensal. Como que funciona isso aqui pro empresário, pro pequeno empresário, né? Até onde eu entendo é bem diferente do Brasil. Porque aqui, primeiro que as leis são estaduais. Então, vamos usar Califórnia e Flórida. São 2 estados opostos um do outro, tá? Literalmente no mapa e na lei. Literalmente em tudo. Onde a Califórnia as regras são muito rígidas. Então, a primeira coisa que você tem que definir é qual vai ser o estado daquele funcionário, né? Você não pode estar na Flórida e contratar um funcionário da Califórnia e achar que vai ser as leis da Flórida. Você tem que cumprir com as leis da Califórnia também. Isso conta com onde o funcionário mora, onde a empresa está, onde é prestado o serviço, hoje em dia no mundo remoto? É os dois, tá? É os dois. Tem que seguir as leis da Flórida e também a lei de onde ele mora. Tá? Então, é isso que é onde muda muito. Por ser estadual, vamos de novo, Flórida e Califórnia. A Flórida é um estado aberto, né? Liberado. Então, a Flórida, ela permite que você mande o funcionário embora e
você pode dar um aviso amanhã, ele está mandado embora. Claro que é mais padrão você dar 2 semanas para ele ir embora. Mas você não tem multa, como no Brasil, e tem que pagar não sei quantos meses. Aqui não tem nada disso. Na Califórnia já não funciona assim. Ela é mais parecida com o Brasil. Tem mais leis, mais regras, mais exigências. Nova York é a mesma coisa, tem muitas regras. Então, tem que saber muito bem as leis do estado para contratar e para mandar embora também, tá? A lei de quantas horas você pode trabalhar, quanto paga hora extra, que aqui, se você pagar por hora, é hora extra. Quem qualifica para ser salariado, quem não pode ser salariado. E são todas conversas que você tem que definir antes de contratar um funcionário e cumprir com as regras do estado. Caramba, é uma mega operação, né? Porque imagina uma empresa que tem filial em vários estados. Ela deve ter um sistema de gerenciar funcionário gigantesco. E tem estados, por exemplo, que como Nova York e New Jersey, né? Nova York e Nova Jersey. Que é do ladinho, né? É do lado, mas eles têm leis diferentes. Então, se eu funcionar... Tem clientes que a gente atende lá, que eles recebem de Nova York, mas moram em New Jersey. Então, na hora de fazer o imposto de renda, tem que pagar um imposto diferente. Mesma coisa com Pensilvânia. Meu Deus, na minha cabeça tá saindo tipo uma fumacinha já, né? E olha que a gente tá básico aqui, hein? Então, tem muitas essas coisas. Mas tem que só pesquisar. Pesquisar, saber, entender e cumprir com as regras de onde você está. Tanto o funcionário quanto o empregador também. Tá vendo? Você sabe que, conversando isso aqui com você, Carol, eu lembrei de uma frase que eu vi num filme do Adolf Schindler. Né? O Schindler, né? Que tem a fábrica Schindler de elevador, tem a lista de Schindler, o filme. Ele falava que para uma pessoa ser feliz na vida, ela precisa ter um bom marido, uma boa esposa, né? Um bom companheiro, precisa ter um bom médico e precisa ter um bom contador. Se a pessoa tiver essas 3 coisas, esses 3 elementos, ela já tem meio caminho garantido. E eu tô entendendo que isso aí faz muito sentido para o empresário. Se você quer ser empresário, empresária, quer ter um negócio, já tem, né? E não tem essa base, essa estrutura, fica perigoso. E o que mais engana aqui, Sam, é que aqui não é obrigatório, como no Brasil tem um contador, né? Não é obrigatório? Não é obrigatório, né? É opcional. Mas eu sempre falo, é altamente recomendado por causa de tudo isso. Mas Cara, não é... que perigo. Sim. Por isso que o pessoal vai preso. Mas muitas pessoas caem nisso, porque acham que não é obrigado, vai fazer de qualquer jeito, e depois quando dá um pepino... É difícil a gente corrigir, eu tenho muitas multas e acaba custando mais dinheiro para corrigir, para contratar outro profissional. Às vezes tem que envolver realmente um advogado, ou tem a corte para responder, uma auditoria. Então, isso tudo pode ser, se você tiver um acompanhamento correto desde o começo, pode ser prevenido? Precavido? Precavido. Você traz umas palavras que nem eu sei. Olha que eu falo português Eu a vida inteira, hein? Eu juro que não vem outra. Carol, me fala uma coisa. Como que as pessoas fazem para poder conversar com a sua equipe, para poder contratar o serviço que vocês fazem e tudo mais? Como que o povo te acha? Como que eles ligam para você? Como que eles conversam? Olha, eles podem chamar ou no WhatsApp. A gente tem o WhatsApp, né? Que isso foi outra coisa que eu vi que o brasileiro gostava muito. O americano aqui nos Estados Unidos não usa, né? WhatsApp. Aqui é SMS. Aqui é muito texto, né? Mensagem de texto. O WhatsApp não é conhecido. Quer dizer que não dá para mandar mensagenzinha de áudio, aqueles áudios gigantescos que o pessoal manda, da tia. É horrível, né? Do mensagem de texto. Então, nem dá vontade de mandar, né? Que pode ser uma vantagem, dependendo de quem você conhece, né? Também. Não, mas com a gente está bem equipado com a comunidade brasileira, então pode mandar um WhatsApp pra gente, ou entrar no nosso site, também tem nosso contato lá, e pode mandar mensagem pra gente, a gente atende você com o maior carinho do mundo. Então, vou fazer o seguinte, vou pedir pra equipe colocar na descrição aqui do vídeo do YouTube, na descrição do Spotify, ou de onde quer que você esteja assistindo, ouvindo esse programa, ou vamos colocar os contatos ali para entrar em contato com a SA Financial Accounting. Falei certo o nome? Finance Accounting. Eu tô aqui tendo aula de inglês hoje, o nome dos negócios. Finance Accounting. Finance and Accounting. Finance and Accounting. Pegaram, hein? O pessoal ficou até impressionado com a minha pronúncia aqui. Carol, obrigado por ter participado aqui com a gente. Um prazer aqui. Tive uma aula gratuita aqui. Tem muita coisa que eu quero aprender. Com certeza precisamos gravar mais programas como esse para ajudar o pessoal. Com certeza. Muito obrigada. Precisando de estar aqui. Pode contar com a gente. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau.